Então agora nós não toca somente crer, ficam de pé e vamos receber esse homem de Deus, amém? Nós vamos louvar um pedacinho desse hino, somente crer, todos juntos, vamos? Desejosas de ser abençoadas, vocês pela internet, né? Fique de pé, se você pode, às vezes está no trabalho, já está de pé, né? Às vezes não pode, não tem como, né? Canta somente crer, canta somente crer. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que a graça bendita do nosso Senhor Jesus seja com todos. Vamos aproveitar que já estamos de pé. Vamos ler as Escrituras no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 49. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer o pastor Isaac pelo convite, agradecer aos irmãos, seus associados, seus irmãos que o ajudam, a igreja, todos que nos receberam. Que a graça do Senhor seja com todos. Nós estamos também ao vivo, através da internet. Creio que algumas pessoas estão nos acompanhando. E aos nossos visitantes também, que Deus os abençoe. Eu hoje fiquei ansioso para que a internet da Rádio FM 101,3 tivesse a internet para que nós pudéssemos daqui transmitir ao vivo pela Rádio 101.3, mas infelizmente a conexão caiu e não voltou até agora, se eu não me engano. Mas graças a Deus, nós estamos aqui, né, irmãos? Você pode dizer graças a Deus? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Marcos, capítulo 10, verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele te chama nessa noite. Ele quer te abençoar nessa noite. Ele quer te curar nessa noite. Ele quer te libertar nessa noite. Ele quer te dar paz na alma. Ele quer te dar conforto, quer te dar consolo. Ele está aqui. Apenas ganhe a atenção dele. E nessa era, para ganhar a atenção de Jesus, às vezes temos que clamar como Bartimeu clamou. Temos que clamar, nossa voz tem que alçar, tem que ser alçada. Não é que Deus quer ouvir nosso grito.
Porque existe o grito que sai da nossa boca e existe o clamor que sai da alma. Amém? Ele quer ver aquilo que sai dentro da tua alma. Você está com sede? Ele é a água. Você está com fome? Ele é o pão. Você está doente? Ele é a cura. Você está um pouco enfermo? Ele é a cura. Ele supre todas as nossas necessidades. Apenas ganhe a atenção dele. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui temos, ó Pai querido, uma porção da Tua Palavra. Cremos na Tua Palavra como ela é. Senhor, eu agradeço por cada vida que está aqui nessa noite, por cada irmão e irmã, por cada visitante, pelos louvores que foram cantados, pelas apresentações. Senhor, nós oramos pelos irmãos técnicos ali que estão cuidando, às vezes com dificuldade. Eu oro também, Senhor Deus, pelos irmãos que estão cuidando do templo, que estão tentando organizar. Eu oro, Senhor Deus, pelo pastor Isaac, Senhor, que tem essa incumbência, Senhor Deus, de pastorear essa igreja, de dar a ela o pão necessário desse dia, que é o alimento espiritual dessa hora. Senhor, eu abençoo, Senhor, cada um. Eu oro, Senhor, para que todos, ó Pai, estejam em harmonia no seu ministério. Eu oro, Senhor Deus, para que a igreja esteja ao lado do seu pastor, para que todos deem a mão para ele de força, nesse combate, nessa luta. Senhor Deus, abençoa ricamente, Senhor, cada um, e que o Senhor possa suprir todas as necessidades que cada um necessita, Pai. Ajude cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assentai-vos. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem. Nessa noite eu quero falar sobre a necessidade e o propósito de Bartimeu. Primeiro vem a necessidade, logo depois vem o propósito. Mas antes disso eu quero apresentar minha família, apresentar minha esposa, meus filhos, minha esposa Andresa, meu filho Áquila, Sharon e Yasmin. Onde estão? Cadê? De pé, por favor. Áquila, Sharon, Andresa, minha esposa. Cadê Yasmin? Yasmin não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Está aqui. Deus abençoe. Pode assentar. Né? Aos irmãos que vieram ali do grupinho de Sarzedo, vamos ficar todos de pé, irmãos? Todos de pé, os irmãos que vieram de Sarzedo. Todos. Os irmãos, minha família também, todos os irmãos. Ficar de pé, os irmãos que vieram. Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assentai-vos. Muito bem. Graças a Deus. A necessidade e o propósito de Bartimeu. Agora, creio que não haja ninguém aqui nessa noite, neste lugar, nesse recinto, nesse ambiente, que não tenha alguma necessidade, que não esteja passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de luta, alguma aflição, seja ela no seu corpo, seja ela no seu espírito, seja em ambiente familiar ou ambiente de trabalho, ou na escola, ou entre a vizinhança, ou mesmo dentro da própria casa, e por que não luta, dificuldade e necessidade dentro da própria igreja.
E nós sabemos que o cristão, ele é ensinado, nós somos ensinados. Nós temos uma mensagem que nos prepara. Nós temos uma mensagem que nos estabelece. Uma mensagem que nos ensina a nos comportar em tempos de adversidades, em tempos de complicações. Muito embora, em meio a tantas provas, é difícil manter a paciência, difícil manter a temperança, difícil manter a esperança às vezes. E o irmão Branham, o mensageiro para esta era, disse que Satanás, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele disse que nessa última era, ele deixaria o povo sob muita pressão. Sob muita pressão. Nesta era de Laodiceia, na qual nós vivemos, a pessoa que não tiver um ensinamento básico, fundamental, da palavra de Deus, Satanás, com seu vapor formado, fará com que algumas pessoas, sob pressão, haja precipitadamente. Você sabia que as nossas decisões, às vezes, não são debaixo de oração, não são debaixo de jejum, não são debaixo da espera, da paciência. Às vezes, muitas das nossas decisões são tomadas de imediato. E o irmão Branham disse que se nós não esperarmos um pouco, e não termos discernimento suficiente para entendermos a pressão da hora, Satanás fará com que algumas pessoas se precipitem tomando decisões erradas. E uma decisão errada, irmão, para contornar ela, cristão tomando uma decisão errada, se é um cristão, Deus o envolve dentro de uma vontade chamada vontade permissiva. E o profeta disse que ele vai ter que colher muitas coisas dentro dessa vontade permissiva, para que ele possa aprender pelo arrependimento, pelo temor, pelo acerto, conserto, voltar para a vontade perfeita outra vez. E, no entanto, nós sabemos que nesta era de Laodiceia há uma deficiência muito grande. Não vamos tomar exemplos do mundo ou exemplos do sistema religioso denominacional. Vamos tornar a nós mesmos que nos identificamos e levamos esse título de cristão ou de filho e filha de Deus. Muitas vezes nós vemos irmãos e irmãs sofrendo, gemendo. Existe irmão, como diz um velho ditado lá fora no mundo, comendo o pão que o diabo amassou. Por causa de decisões, por causa de precipitações, por falta de ter orado um pouco, de ter esperado um pouco, talvez naquele casamento, talvez para aquele casamento, talvez para aquele namoro, talvez para aquela viagem, talvez para aquele empreendimento, para aquele negócio, e às vezes sem consultar a Deus, sem pedir o auxílio do pastor, sem pedir uma orientação pastoral,
sem chamar o pastor para poder falar sobre tal negócio, para fazer o pastor participar da sua vida no sentido do bem-querer e do bem comum. E às vezes nós precipitamos, e é exatamente isso que o diabo quer. Ele quer fazer nós nos precipitarmos, falar na hora que não devia falar, agir na hora que não deveria ter agido, ir naquele lugar na hora que não deveria ter ido, fazer certas coisas que jamais, se tivesse pensado e orado um pouco, jamais teria feito. E, no entanto, se é um filho e uma filha de Deus, o profeta irmão Branham diz que ele vai trazê-lo no cabresto. Deus vai trazê-lo sob a correção. E se ele é um filho e filha de Deus, ele amará a correção. E se ele for um filho e filha de Deus, ele amará a disciplina, amará a correção. Porque Deus nos ama e o seu amor é disciplinador. O seu amor nos corrige, por isso que ele te constrange. Por isso que às vezes você fica vermelho, por isso vocês às vezes ficam meio vergonhosos, por isso que às vezes vocês ficam um pouco arrependidos, mas se tiver algo lá dentro na sua alma, você vai vir no altar nessa noite e dizer: Senhor, eu quero mais do Senhor nessa noite. Bartimeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Bar quer dizer filho. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar, filho de Jonas. E Bartimeu, como um mendigo, como um cego, você sabe que essas pessoas são quase invisíveis na sociedade, né? Um mendigo, um andarilho, são invisíveis praticamente na sociedade, principalmente altruísta, capitalista e assim por diante. E, no entanto, Bartimeu, ele vivia perto das muralhas de Jericó. Jericó tinha 2 portões, um ao leste e outro ao oeste. E, no entanto, Bartimeu, às vezes alguns não sabem, poucos sabem, mas Bartimeu não era cego de nascença. Diz o irmão Branham na mensagem, então Jesus chegou e chamou, parágrafo 128, que Bartimeu desenvolveu cegueira quando ainda era uma criança de 5 a 6 anos de idade. Ele desenvolveu uma cegueira. Ele não nasceu cego. E, no entanto, Bartimeu, ele também era casado. Bartimeu tinha uma esposa e tinha uma filhinha de 8, 9 anos de idade. E Bartimeu, como qualquer outra pessoa que se vira na vida, que tem uma responsabilidade de cuidar do seu filho, da sua filha, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, ganhando o seu pão, Bartimeu tinha uma maneira apropriada de ganhar a vida no portão de entrada de Jericó. A distância onde Bartimeu morava até o portão dava mais ou menos aí uns 1.200 metros. Uns 1.200 metros. E Bartimeu descia toda a manhã para ficar lá no portão. E ele tinha uma gaiola na qual tinha 2 pombinhas. E ele as treinou, que quando ele tirava ela da gaiola, elas não voavam, não iam embora. Elas ficavam em cima de um pauzinho e elas ficavam dando cambalhotas. Mas para Bartimeu sair de lá onde ele estava até chegar no portão, ele tinha um guia. Ele tinha um cordeiro. O Ocidente ensina cachorro para poder ser guias de cego.
No Oriente, eles ensinam desde pequenininho o cordeiro para depois se tornar uma ovelha para ser guias de cego. E Bartimeu tinha uma ovelha que era ensinada desde pequena para seguir seus passos, para levar em quais pontos de Jericó. E ele descia com aquele amparato, com aquela ovelha aqui na mão, com a gaiola aqui, com aquele pratinho, aquela cuinha para pegar as moedas, e aquelas duas rolas aqui na gaiola. Chega lá, montava seu espetáculo, vamos dizer assim. E ali ele ficava de manhã até à tarde no sol, se pondo, só com esse trabalho. E Jericó recebia muitos turistas, recebia muita gente de vários lugares para apresentar suas mercadorias e outras coisas, afinal. E ali as pessoas viam aquelas coisas, uma coisa que não se via todo dia. Então as pessoas iam ali e depositavam a sua moedinha, depositavam ali seu dinheirinho, e ele ganhava a sua vida dessa maneira. Quando o entardecer vinha, ele sentia que o sol estava pondo, e o sol estava se enfraquecendo, ele sentia os raios solares diminuindo sua força pela radiação, e ele então dizia, era hora de eu ir embora, porque lá tem uma esposa me esperando, tem uma filha me esperando, e eles têm uma boca e um estômago para alimentar. Bartimeu não era como alguns que saem do trabalho, vai para o bar e depois a casa chega por último. Bartimeu não era como alguns que pegavam o seu salário, em vez de ir para casa, ele não ia para o bar, não ia para a lanchonete, não ia para os amigos tomar uma cervejinha. Não. Ele ia direto para casa. Ele pegava o mesmo e velho caminho para casa. E a sua esposa recebia bem, a sua esposa o abraçava, a sua filhinha vinha correndo e abraçava. Amém, irmãos? Vejam bem que situação. Nesse vai e vem, nesse dia após dia, Bartimeu chega num dos dias em casa e recebe uma notícia triste. Como muitos pais e muitas mães que às vezes estão trabalhando, estão na escola, chegam em casa, recebem a notícia triste, ou um pai que está trabalhando recebe a notícia triste, um telefonema, um WhatsApp, uma mensagem, qualquer que seja, recebe a notícia triste. E ele estava vindo do trabalho, e diz o irmão Branham que aquela menininha, quando via seu pai de longe, corria para dar-lhe um abraço. Bartimeu viu que ela não saiu. Bartimeu viu que ela não saiu. Estava aproximando da sua casa, mas a menina não saiu. Ela não saiu. Quanto mais ele apressava, mais aproximava, a menina não saiu. Isso é preocupante. É preocupante quando um pai sai de casa e não encontra o filho quando deixou em casa. É preocupante quando um pai sai de casa e não acha os filhos que deixou em casa. Estão aonde? E ela estava lá dentro, no quarto, enferma. Muito enferma. Muito enferma. E a sua esposa diz, oh querido, a nossa garotinha, o nosso neném, o nosso bebê está terrivelmente doente. E agora, nós não temos, como diz aí a sociedade, nós não temos aquele como é que fala? Paga seguro, como é que fala? Plano de saúde. Você sabe que o meu dinheiro é escasso. As pessoas depositam pouco ali naquela caixinha. Como nós vamos fazer? Querida, o que nós vamos fazer? Ela dizia, querido, o que nós vamos fazer? Ele disse, Deus proverá. Deus proverá. Talvez você tenha tais preocupação nessa noite, mas põe no seu coração agora, Deus proverá. Deus proverá. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe o que você precisa. Nesse exato momento, seu coração está batendo, e Ele sabe por que está batendo tão forte agora, porque Ele conhece o seu desejo no seu coração. Bartimeu chegou, foi lá para de trás da casa, deixou a sua esposa lá, passando a mão no cabelo da menininha.
Ele foi para detrás da casa, já estava à noite. E disse: Senhor meu Deus, o Senhor é o meu Deus, em Tu somente confio. O Senhor fez grandes coisas lá atrás, e eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, eu tenho uma filhinha agora, que eu nunca vi, Senhor. Eu apenas toco com minhas mãos, mas eu nunca vi com os meus olhos. E ela está terrivelmente enferma, e o Senhor sabe que nós não temos condições, nós não pagamos plano de saúde, nós não temos uma poupança, nós não temos um dinheirinho guardado. Senhor, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Senhor, se o Senhor curar minha filhinha, eu vou amanhã de manhã sacrificar minhas 2 pombinhas. Ele terminou a oração e voltou para dentro da casa. E então ele viu um grande sorriso largo na boca da sua esposa e disse: nossa filha melhorou. Amém, irmão? Nossa filha melhorou. Querida, você sabe o que eu fiz? Disse: eu fiz um voto a Deus, dentro da nossa necessidade. Dentro da nossa necessidade, querida, tive que fazer um propósito. É por isso que Paulo diz: pede, pede e não recebe, porque pede mal. Tem muita gente cheia de necessidade, mas não tem propósito. Faz uma promessa para Deus hoje e quebra amanhã. E a quem nós vamos enganar? Pai, mãe, filho, esposa? Deus está vendo tudo. E aí a esposa disse, ele disse: eu disse que amanhã eu iria no templo sacrificar as minhas 2 pombinhas. E a esposa sabia que era o ganha-pão. Mas ele não tinha uma esposa incrédula dentro de casa para ficar: não, não, de jeito nenhum. E ele vai de manhã com seu cordeiro, agradecendo a Deus pela cura da filha. Vai de manhã pelas ruas de Jericó. Chega lá e apresenta as 2 rolinhas. Bartimeu era conhecido em toda a cidade. Conhecido sacerdote. Quantas e quantas vezes o sacerdote orou por Bartimeu, orou para sua filha, orou para sua família, talvez orou para que ele pudesse até ser curado da sua cegueira, mas continuava cego. E ele levou a única coisa que dava dinheiro para ele. Ele levou a única coisa que era o ganha-pão. Levou a única coisa que trazia o pão de cada dia para dentro de casa. E ele ofereceu e voltou para casa com o cordeiro guiando ele. Agora até que arruma outras pombinhas, até que arruma outras rolinhas desde filhote para treinar, para fazer todo o treinamento, para treiná-las a dar golpes, para treinar a dar saltos. Como fazer isso? A comida não espera, o pão não espera, a barriga não espera. Mas ele mesmo assim, diz o profeta, pegou o cordeiro e foi para a porta de Jericó, sem as pombinhas. E ficou lá o dia todo assim, ó, com aquele pratinho, mas ninguém depositou uma moeda, porque não tinha graça nenhuma. Não tinha nada para entreter, as pessoas já passavam no portão rapidamente, porque não tinha nada para chamar atenção. E as pombinhas chamavam atenção. E ele voltou, essas idas e vindas, voltou. Mas num determinado dia, ele chegou e a menininha volta correndo, abraçando ele. Mas antes de entrar em casa, a filha interrompe e diz: papai, mamãe está terrivelmente enferma. Mamãe está morrendo de febre. Mamãe está delirando, em outras palavras. Mamãe está que não está, pai. E eu fiquei sem saída como fazer até o senhor chegar. E ele entrou para dentro de casa e a sua mulher, a sua querida esposa, estava na cama febril, passando mal.
E então Bartimeu olhou para um lado, olhou para a criança, olhou para a menina, olhou para a esposa, e meu Deus, eu sou um homem cego, minha menina tem tanto tempo para crescer, tem muito para aproveitar, se eu perder minha esposa, quem poderá fazer com o resto da vida dela? Meu Deus, o que eu faço? Ele lembrou, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, amém, irmão? E ele foi para o fundo do quintal, foi num campo, diz o profeta, e ele ajoelhou e disse naquela oração: Senhor, lembraste o que tu fizeste com a minha pequena filha, Senhor? Lembraste como eu fui fiel à minha promessa, Senhor? Amém, irmão? Se você não tem propósito, dentro de uma necessidade não tem bênção. É dentro das necessidades que nascem os propósitos. E se você tem necessidade de Deus nessa noite, você coloca um propósito no coração e diz: Senhor, daqui dessa noite eu não vou sair do jeito que eu entrou, vou levar a bênção para a minha casa. Senhor, lembraste disso, Senhor? Lembraste disso, Senhor? Senhor, se tu devolver a minha esposa sã e salva, se o Senhor devolver para os meus braços, para os braços da minha filhinha, eu prometo, Senhor, que amanhã de manhã eu vou sacrificar o meu cordeiro. Ele terminou a oração, e depois de tomar a oração, ele pegou o cajado e foi tateando para cá e para cá. E então a menininha deu um grito e disse: Papai, mamãe agora está bem melhor, amém, irmãos? Mamãe está bem melhor. Querida, amanhã de manhã eu irei no templo sacrificar, ofertar o meu cordeiro. Já tinha sacrificado o ganha-pão, e agora sacrificar os olhos de Bartimeu? Porque o cordeiro era os olhos de Bartimeu. O cordeiro era os olhos. E agora vai ficar sem o ganha-pão, sem os olhos, porque os olhos eram a sua direção, os seus olhos eram o direcionamento, os seus olhos, o cordeiro estava tão acostumado com as vielas de Jericó, que ele não tropeçava em nenhuma pedra. E esse cordeiro hoje para nós é Senhor Jesus Cristo. Se você olhar para ele, você não vai tropeçar em nada. Olhe para ele. Das necessidades vem o propósito. E não é que o homem encontrou problema na igreja. Em casa ele não encontrou. Mas na igreja ele encontrou problema. Chega de manhã, quem está lá? O sacerdote. E o sacerdote diz: que surpresa, Bartimeu, logo assim de manhã, o que vieste fazer? Vim sacrificar o meu cordeiro. De jeito nenhum, disse o pastor. Encontrou problema na igreja. Aonde nós não deveríamos encontrar, encontramos. Aonde nós não deveríamos ver irmão falando um do outro, falamos. Aonde nós não deveríamos ver picuinha, acha. Aonde nós não deveríamos ver alguém falando do pastor, fala. Aonde alguém não deveria ficar em desordem da igreja, você vê. O único lugar que não poderia fazer era na igreja. E estava acontecendo. Mas Deus do Jesus Cristo pode nos livrar de tudo isso. E o sacerdote disse: não, você não vai sacrificar esse cordeiro não, porque eles são seus olhos, Bartimeu. Você não vai. É o seguinte, que propósito foi esse? O propósito foi esse, meu rapaz, meu camarada, meu amigo, meu bispo, meu pastor. Minha mulher estava terrivelmente doente ontem. E eu tive uma necessidade. E dentro da necessidade nasceu o propósito. E dentro desse propósito eu disse para Deus que sacrificaria o meu cordeiro. Os meus próprios olhos eu estou dando agora.
O sacerdote ouviu o testemunho e disse, tudo bem, mas esse cordeiro não. Eu vou comprar um para você e você vai pôr no lugar dele. Disse, Deus não disse, eu não disse para Deus que seria outro. É esse aqui. Amém, irmão? Não, é esse aqui. É esse aqui que ele disse, que eu disse. Não vou mudar. Mas tem um cordeirinho novinho ali, rapaz. Um cordeiro de cheirosinho, novinho, do curralzinho, dali. Mas que coisa. Não, ô irmão, Satanás é esperto. Satanás faz curva, mas Deus vai em linha reta. Amém, irmão? Ele queria o quê? Amordaçar a bênção. Ele queria tirar o bênção, o propósito. Irmão, se você faz um propósito no coração, vai aparecer o diabo para te dar nova fórmula. Mas saia, fica na reta. Deus vai cumprir a proposta. Bartimeu, um cristão decidido, ninguém impede ele não, irmãos. Um cristão decidido, ninguém impede ele não. Não. Bartimeu. Tem certeza, Bartimeu? Tenho sim, pastor. Sacerdote. Tem certeza, Bartimeu? Tenho sim. Tenho sim. Minha esposa está lá em casa agora cuidando da minha filha, sã e salva. Escuta, irmãos. Cuidado com as suas bênçãos, não virá maldição, tá? Cuidado com suas bênçãos, não virá maldição. Se Bartimeu mudasse um pouquinho, viveria maldição. Se Bartimeu mudasse um pouquinho, talvez ele encontraria a sua filha ou esposa morta em casa. Se ele mudasse um pouquinho, ele poderia encontrar sua esposa ou filha morta dentro de casa. Mas ele ficou firme na promessa. Ficou firme na palavra, porque sabia que o Deus dos céus curou a sua esposa. Mesmo achando uma dificuldade na igreja. E você observa que o pastor estava tendo boa intenção. Para você entender que boas intenções não resolvem o problema. E o pastor com toda boa intenção querendo ajudar. Não, Bartimeu, você ganha a sua vida sim. Esse cordeiro é seus olhos. Então vou te dar um cordeiro novo e você poupa esse, porque esse aqui está acostumado a entrar ali e sair. Ele disse, eu disse para Deus este cordeiro. Então tá. Ele foi lá e sacrificou o cordeiro. Diz, irmão Brana, que dificuldade ele teve para voltar. Irmão Brana disse que foi no mês de outubro, mês de inverno. Estava frio, ele tinha pegado a capa. Ele tinha pegado aquela túnica, como se fosse um cobertor, vamos dizer assim, e saiu por ali, estava frio. E ele começou, antes não tropeçava, agora estava tropeçando. E tropeça numa pedra aqui, arranca um dedão, uma unha ali. E tropeça numa pedra aqui, arranca um pedaço ali. E tropeça num canto aqui, arranca o lá. E talvez ele batia a mão assim na muralha, e dizer, e o diabo vindo na sua mente dizer, o que você fez, rapaz? Olha o que você fez. Talvez o diabo vinha falar na mente dele, está vendo agora o problema seu? Ele, como cristão revelado, diz, sai Satanás, eu sei no que eu tenho crido, irmão. E ele assim foi andando. Diz o irmão Brana que ele estava tão frio, e ele machucou tanto naquela ida de volta do tempo para casa, que ele não aguentou. Ele caiu e ficou por ali, e ninguém notava, e ninguém falava nada, estava muito cedo naquela hora, e Jesus tinha passado por Jericó, e ele tinha acabado de sair, e ele tinha perguntado para alguém, aonde é que Jesus sairia, porque tem 2 portões, e ele pensou que sairia por aquele portão que ele estava próximo, e então o barulho estava vindo do outro lado, e ele conseguiu se levantar, ganhar força, levantar-se, aprumar, e disse, eu vou até ele, amém, irmãos? E ele saiu ali cambaleando, e depois cai outra vez.
E Jesus veio passando. Ele conseguiu chegar perto do ponto. Ó, irmão, não importa se você tomba aqui, cai ali. O profeta de Deus disse: Deus não tem prazer naquele que está caído, mas tem prazer naquele que está tentando se levantar sempre. Naquele que está caído, que está lá jogado, que não quer mais nada, que não quer saber do culto, que não quer saber de Santa Ceia, que não quer saber de ser um dizimista fiel, que não quer saber dos cultos, que não quer saber de estar na reunião, que não quer saber de visita em casa. Irmão, esse está jogado, esse está caído, mas aquele que está tentando, deixa eu ir assim mesmo. Está calor, eu vou. Está fazendo frio, eu vou. Está doendo, mas eu vou. Porque Deus prometeu que se eu fosse, Ele me abençoaria. Amém? Você acha que você vem aqui por causa de quem? Por causa de mim? Você vem por causa do pastor? Se você vem, você está errado. Você vem aqui por causa de Jesus Cristo. Nós não temos nada a oferecer, eu não tenho nada a oferecer, pastor Isaac não tem nada para oferecer, mas se ele tem um ofício de Deus, você tem que respeitar de todo o seu coração. O profeta irmão Branham disse: tem que ter uma maneira apropriada de aproximar de Deus. Tem que ter uma maneira apropriada. Não se chega diante de Deus de qualquer maneira. Não. Tem que ter uma maneira apropriada de chegar diante de Deus. Não se chega a Deus de qualquer maneira. Tem pessoas que querem ganhar perdão de pecados sem choro, sem lágrima, sem arrependimento. Tem pessoas querendo prosperar na vida sem ser o dizimista, roubando na casa do Senhor. Tem que ter uma maneira apropriada de se chegar diante de Deus. Olha como Bartimeu teve. Quando a multidão estava passando, Jesus estava cercado dos seus oficiais, dos seus apóstolos. Porque para chegar diante de Jesus, tinha que passar pelos apóstolos primeiro. Os 12 faziam uma redoma em Jesus, para ficar mais livre. E o povo vinha gritando atrás. Bartimeu teve um pouquinho de força para perguntar: quem é que está passando aí? Ele disse: alguém, olha irmão, um invisível, um mendigo, um cego, caído num canto. Mas alguém teve um senso comum para parar e ouvir o cego dizer: é Jesus Nazareno que está passando aqui. Ah, irmão, o cristão revelado, quando ouve esse nome, ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar quieto. Bartimeu não ficou quieto. Eu não sei como é que Bartimeu arrumou, mas arrumou força onde não tinha força. Ele se levantou. E se levantou e disse: filho de Davi. Isso quer dizer rei. Rei. Sabia que ele era rei. Davi era rei. Filho de Davi, rei. Tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presta atenção, o profeta diz nessa mensagem aqui, ó: não chega diante de Jesus, chama ele de filho de Davi, que ele não vai te atender não. Deus tem um caminho provido. Ele disse: não chega diante dele pedindo: oh, filho de Davi, eu estou dizendo que ele é um judeu. Não chega para ele como gentil dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele não é filho de Davi para você não. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Você pode dizer: Ele é o nosso Senhor. Vamos dizer: Ele é o nosso Senhor. Palmas para o Senhor Jesus. Agora o que restou de Bartimeu? Não tem propósito, só tem necessidade agora. Oferecer o que agora? Oferecer o quê?
Só tinha agora necessidade. Não tinha mais propósito. A rolinha que serviu de propósito, já se foi. O cordeiro que serviu de propósito, já se foi. Agora não tem mais propósito, agora só tem necessidade. Chega a um ponto que você não tem mais nada a oferecer. Chega a um ponto que você não tem mais nada a oferecer. Chega a um ponto que você não tem força nem para dar glória a Deus. Chega a um ponto que a sua oração é tão minguada em casa que você não sabe o que está acontecendo. Mas Deus sabe o que está acontecendo. E se você permitir Deus falar com você essa noite, você saberá do que está falando. E Bartimeu dizia: filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele continuava: filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele aumentou o volume e alguém disse: calha a boca, rapaz. Você está acabando com a ordem do culto? Você está acabando com a ordem do culto? Onde Deus está tem barulho. Barulho decente. Barulho ordenado. Barulho cristão. E ele insistiu: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, aquilo ganhou a atenção de Jesus. Aquilo ganhou a atenção de Jesus. Você sabe como é que o profeta ganhava a atenção de algumas pessoas no culto de discernimento? Ele estava orando por uma pessoa aqui e parava. Opa, eu senti um espírito ali, tem alguém me chamando ali. Não era ele, é o Espírito de Deus dentro dele. Ganhou atenção. Amém, irmão? Ele dizia: eu vejo algo vindo daquela porta. Eu vejo algo vindo daquele banco. É a fé daquela irmã que está aumentando pela palavra. Então você vai ser caído nessa noite. Aquilo ganhou a atenção do Senhor Jesus Cristo e ele parou. E os discípulos disseram: ele não para, que negócio é esse? Estamos indo de Jericó para Jerusalém, como é que é esse negócio? Ele parou. Ganhou a atenção de Jesus. Eu vou dizer para você uma coisa. Talvez você teve 1001 motivos para não vir nessa noite. Uma irmã que estava febril, com febre, o pastor disse, mas ela veio e cantou aqui. Ela tem muito de receber nessa noite. Amém? Ganhou a atenção, ganhaste a atenção dele. Jesus disse: vai chamá-lo. Vai chamá-lo agora. Chame-o agora. E então aquela pessoa, o emissário, foi lá chamá-lo. E disse assim: ei, ei, tem de bom ânimo, o mestre te chama, rapaz. Amém, irmão? Ei, você está desanimado, você está triste, tem de bom ânimo, o Senhor te chama aqui agora. Amém, irmãos? Oh, Senhor. Oh. Mas uma coisinha ficou lá atrás. Uma coisinha ficou lá atrás. Talvez você não percebeu. Quando o sacerdote disse: o que você vai fazer agora com seus olhos? Ele disse: Deus proverá para Bartimeu um cordeiro. Deus vai prover para Bartimeu um cordeiro para seus olhos. Fique tranquilo, pastor. Fique tranquilo, sacerdote. Pode ficar tranquilo. Eu vou esbarrar aqui e esbarrar acolá, mas a minha bênção vai vir. Deus vai prover para Bartimeu o cordeiro para os seus olhos. E lá estava o cordeiro provido por Deus, diante de Bartimeu. Lá estava o Criador junto com a criatura. Quem foi que fez os olhos foi o Senhor. Quem foi que fez os nossos nervos foi o Senhor. Quem fez o globo ocular foi o Senhor. Quem fez o nervo óptico foi o Senhor. Então o Criador estava ali, podia dar visão mesmo. O que é que você quer nessa noite? Como Bartimeu? Oh, Senhor, eu tenho uma esposa e eu creio que ela é linda, mas eu não vi, só toco os seus cabelos. Eu tenho uma filhinha que eu nunca vi, só sei sentir o seu calor meigo. Eu quero ver, Senhor. Então veja, rapaz. Então veja.
Você quer ver nessa noite? Você quer ser curado nessa noite? Você quer ser libertado nessa noite? Ora, irmão, deixa eu te dizer uma coisa que começa a libertar as pessoas, sabe o que é? Não é orando, não é jejuando, isso serve muito bem, mas uma coisa que começa a libertar a pessoa é quando ela começa a conhecer a verdade, e a verdade vai libertando, vai libertando, vai libertando. E Jesus é essa verdade que você precisa. É isso. Ele é o caminho, mas ele também é o caminho estreito. Ele é a porta, mas também é a porta estreita. Amém, irmãos? Ele é o pão, mas também ele disse que o seu jugo é suave. Às vezes você pode pensar que é pesado, mas ele diz que é leve. Deixa eu dizer para você, Jesus Cristo é o único interessado em te abençoar nessa noite. Jesus Cristo é o único interessado em te dar libertação nessa noite. Talvez você luta, faz terapia, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, talvez você vai no médico, faz um monte de coisa para se dar bem com você mesmo, para ter uma autoestima, mas nada disso vai resolver, porque lá no fundo tem um fundo clamando, e só há um poder, só há um fundo para responder, e esse é Jesus Cristo, a palavra. Não importa as alternativas que você irá tomar, não importa o tanto de tempo de credo, de dogma, de religião que você possui, isso tudo vai falhar, mas a palavra não falha, a palavra sempre vai estar no seu caminho. Amém? Sabe por que você não goza dessa paz que excede todo entendimento? Sabe por que você não dorme tranquilo, não tem essa felicidade que vem do céu? Não tem paz, longanimidade, benignidade, mansidão? É porque falta algo dentro da sua alma. E você vai aqui, vai acolá, tentando preencher com alguma organização ou com algum sentimento religioso. Mas saiba que só a palavra revelada no nome do Senhor Jesus Cristo é que te dá essa paz. Começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependendo-se dos seus pecados. Devolvendo a Ele a sua vida. Para que você possa encontrar paz. Agora não era necessário mais Bartimeu ir para a porta da cidade. Não era mais Bartimeu ficar pensando como minha esposa é, como minha filhinha é. Agora os seus olhos estavam abertos. Ele agora estava enxergando. Ele agora não podia somente sentir, mas também podia ver. Irmão, eu vou dizer, olha, ouvi falar, mas agora nós estamos vendo. Amém, irmão? Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos dizer graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Seja reverente. Esteja ciente que isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é um passeio. Isso aqui é uma coisa séria. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado da igreja, que está afastado da comunhão, que tem se afastado dos cultos, que tem se afastado da comunhão, que tem se tornado um Bartimeu, batendo aqui e acolá depois de perder os olhos e perder suas pombinhas. Tem alguém que pode vir aqui no altar e falar assim: eu quero voltar para o companheirismo, eu quero voltar para a comunhão, eu quero ter aquela vida novamente, eu quero ter aquele gozo, eu quero ter aquela paz. Tem alguém nessa noite que está afastado? Aqui no corredor tem alguém que você sabe que precisa voltar, porque do jeito que está não pode acontecer, não pode ficar acontecendo. O altar está aberto para você aqui nessa noite.
O altar está aberto. Não seja negligente, não endureça quando ouvir a voz de Deus. Não endureça o coração. Se tiver alguém dentro dessa natureza, dentro desse aspecto que eu acabei de falar, vem aqui na frente. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém? Aqui tem um corajoso aqui, ó, que desafiou as sombras do inimigo agora. Tem alguém que está afastado da comunhão, da ceia? Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Vem, irmã, eu vou orar por você. Tem alguém? Mais alguém? Tem alguém? O Espírito Santo está chamando, irmão. Não perca. Não seja tardio, irmão. Mais um irmão. Deus te abençoe, irmão. Pega na minha mão. Deus te abençoe, meu querido. Aleluia. Tem alguém que não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que quer ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, recebeu o batismo bíblico apostólico na sua vida nessa noite? Tem alguém? Tem algum filho, uma filha de Deus, que Deus tocou no seu coração, e que você, à medida que você ouvia a palavra, você pensava: meu Deus, tem que ser Deus, é a palavra. Tem alguém nessa noite? Levanta sua mão, vem aqui na frente, envergonhe o diabo. Você acha que o diabo não está furioso com essas duas almas aqui na frente? Está furioso. Porque o preço de sangue que foi pago, irmão, ninguém pode pagar. Só o Senhor Jesus Cristo que foi capaz de fazer isso. Aqui tem uma irmã chegando aqui. Tem uma irmã. Ela está vindo, quer ser batizada. Já estava afastada. Está querendo voltar. Amém. Deus abençoe. Muito bem. Deixa eu orar. Com os olhos fechados, quem realmente está sentindo alguma dor, alguma enfermidade, levanta a sua mão. Quem realmente se sente desconfortável, se sente agora desconfortável com alguma dor, feche seus olhos. Feche seus olhos. Creia de todo o coração, mas creia de todo o coração agora. Veja, Bartimeu fez aquela oração. E você pode ser curado nessa noite, dependendo do propósito, dentro da sua necessidade. Porque se você está enfermo, há uma necessidade. Mas diz o teu profeta que a cura é feita como dividendo. A cura é apenas uma forma para te mostrar que tem mais de Deus para você. E você fizer um propósito de aceitá-lo, se você fizer um propósito de corrigir sua vida, de continuar na palavra, Ele vai ouvir esse propósito. E Ele pode te curar agora dessa enfermidade. Ele pode te curar agora desse problema, deste mal que você está agora passando.
E você vai dar testemunho aqui na igreja. Você vai testemunhar aqui. Você vai pedir o microfone para dar um testemunho. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, o mesmo que tocou, o mesmo que falou para Bartimeu, o mesmo que devolveu a visão para Bartimeu, é o mesmo que está aqui nessa noite, Pai, que pode devolver a saúde para essa irmã, que pode devolver a saúde para esse irmão, que pode visitar seu filho que está na rua, nas saídas, nas noites, nas baladas, nas drogas. Neste momento ela está colocando a mão do Senhor agora. Senhor, essa necessidade, essa glicose que não baixa, essa pressão que não baixa, que não controla, ó Senhor, essa palpitação, essa dor de cabeça, essa dor na coluna, essa dor nas pernas, essa fraqueza, essa deficiência hormonal, Senhor, o Senhor é o curador, o Senhor é o libertador, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda, Pai, a cada um e dê a eles o que eles necessitam, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Assentai-vos. Eu queria cantar um hino. Cadê o hino, irmãos? Cadê o caderno? Aleluia. Vamos assentar. Amém. Não, está aqui. Aleluia. Amém. Vamos dizer todos graças a Deus. Quem souber nos ajuda. Aleluia. Aleluia. Vamos dizer todos graças a Deus. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Encontro calma na oração, encontro paz, falar com Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite e em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, a oração
faz bem à alma. Me satisfaz. Grande é nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e em seu compassado. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e em seu perdão. Para terminar bem forte, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem, e em seu perdão encontro paz. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós somos abençoados. Amém. Os irmãos pela internet, eu acredito também que foram abençoados. Amém? O que fazer com esse? Lembra da mensagem? Com este Jesus chamado Cristo. O que nós vamos fazer com este Cordeiro? Vai deixar passar despercebido? Não, né? Que coisa maravilhosa. Quero agradecer a todos vocês, os esforços de cada um, dos obreiros, que a melhor coisa que um pastor possa ter do seu lado, além dessa maravilha toda, é uns obreiros nascidos de novo, que sabe que está empenhado naquele negócio, não é por causa do pastor, não é por nada a não ser porque é o chamado para edificação do corpo local. Aí nada, fraqueza do pastor, fraqueza de ovelha, fraqueza de obreiros, de irmão, não tira ele da direção. Ele sabe qual negócio ele está empenhado. Amém, igreja? É o que fazia aquele povo construindo o muro de Jericó, sentando um tijolo com a espada na mão, olhando se o inimigo vinha. E eu sei que sou chamado para empenhar esse negócio, e eu vou lutar até eu ver. Aí não tem obreiro oscilando, não está no louvor, amanhã não está, é diácono, não é mais, não sabe o que é isso, né? Mas nós sabemos. Nós temos um cordeiro provido. E eu vou dar um abraço em todos vocês. Vou chamar esta criança aqui, esse jovenzinho. Eu abraçando ele, estou abraçando todos vocês. Amém? Deus abençoe a todos vocês, amém? E eu acredito que das próximas vezes, querendo Deus, a gente vai estar numa condição melhor, amém? Para fazer o melhor, ainda que vocês merecem muita coisa boa, né? Vocês merecem tudo de bom, amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que as irmãs tocassem o hino de saída, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Fica de pé.
Senhor Deus, acompanhe a parte da sua noiva. Somos um mesmo corpo, bebemos de uma mesma fonte. Toma a caminhada de cada um, meu Deus, que a consolação do Espírito Santo seja hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Dá um abraço ao seu irmão, irmão com irmão, irmã com irmã. Abençoe eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Canta, irmãs, canta, canta. Louve ao Senhor. Deus abençoe os irmãos pela internet. Pastor Vanderlei, abençoado por Deus. Nós, abençoados por Deus. Nos abençoamos uns aos outros agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito longe, bem distante das Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe cada um. Onde as lágrimas que molham o meu rosto nunca mais terei que enxugar. Onde o descanso lá me espera. Onde a vida Além das estrelas, voarei
Obrigado por tudo, tá? Um dia Berseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos teus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abrão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia em disposto a cumprir o que Deus lhe pedia. 3 dias passavam então, ali conseguiram chegar num certo lugar onde a fé lhe iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nesta hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. O velho Abrão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino, amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abrão, pela fé, do plano de Deus não fugiu.